Nem tudo neste mundo vem com uma definição. Mas podemos consultar a internet ou um livro didático, se encontrarmos algo que não entendemos. E caso não encontre respostas, você pode ainda perguntar a um amigo instruído, a um cientista ou um pesquisador. O fato é que até os especialistas ficam sem respostas ocasionalmente. E eles certamente ficaram perplexos com as descobertas que apresentamos hoje neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer 8 achados arqueológicos misteriosos e inexplicáveis. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Ídolos de pedra, Europa Oriental e Ásia Central. As estelas de Kurgan, posteriormente chamadas de estátuas poloveticianas, e também conhecidas como ídolos de pedra, são esculturas antigas e enigmáticas espalhadas pela Europa Oriental e em partes da Ásia Central. Estas estátuas, ou estelas, em grande parte desconhecidas do mundo exterior, retratam guerreiros masculinos adornados com armaduras e armas, enquanto figuras femininas são frequentemente vistas com chapéus e bolsas. As origens e o significado cultural das estátuas estão envoltos em mistério, com muitas questões não resolvidas em torno da sua construção. A tradição de erguer tais estilos antropomórficos remonta à cultura Kurgan da Idade do Bronze, na Ásia Central e Média, por volta do 4º milênio a.C., e foi mantida pelos nômades turcomanos até a época dos cumanos, no século XIII, também conhecidos como poloveticianos. A arte de criar a estela, que exige proficiência e processamento de diferentes tipos de pedra e madeira, apareceu na esfera cultural mais ampla das estepes e se espalhou pela estepe euroasiática. A prática desapareceu abruptamente com a queda dos poloveticianos, após conflitos com os mongóis e tártaros. Estas estátuas, muitas vezes colocadas no topo de antigos túmulos Kurgan, possivelmente serviam a propósitos religiosos e políticos, aumentando a sua intriga. As estátuas poloveticianas representam uma parte significativa, mas negligenciada da história, e a sua preservação é crucial para gerações futuras. Infelizmente, algumas delas foram destruídas na ofensiva russa contra a Ucrânia, que teve início em 2022. Número 7. Pedra Coldstream, África. A Pedra Coldstream é considerada uma das obras de arte figurativa bidimensional mais antigas da África. Esta é uma afirmação controversa, então vamos examiná-la. É conhecida como Pedra de Coldstream devido ao local onde foi encontrada, há mais de 100 anos, num abrigo rochoso nas margens do rio Lothering, na África do Sul. É a única pedra com pintura policromada conhecida de sítios arqueológicos na África do Sul. O antigo artista usou ocre vermelho e ocre branco para representar 3 figuras humanas, e as imagens estão surpreendentemente bem preservadas, considerando a sua idade. Foi encontrado em um sepultamento humano de pelo menos 9.000 anos, o que sugere que a arte rupestre teria provavelmente a mesma idade, e já tinha um uso ritual naquela época. Os candidatos mais prováveis para a criação da peça são os caçadores-coletores Sans, ou bosquímanos, uma das culturas mais antigas do planeta, com origens que remontam a mais de 40.000 anos. Porém, nem todos têm facilidade em aceitar que este é um artefato genuíno, devido à sua preservada condição, com as cores tão vivas. Alguns sugerem que, em vez de ser uma peça genuinamente antiga, teria sido enterrada próximo da data da sua descoberta, e que não passa de uma farsa. Outros defendem que as características do local auxiliaram na preservação do antigo artefato. O debate sobre sua origem e idade ainda segue aberto. Número 6. Objetos de madeira no Templo Maior, Cidade do México. O Templo Maior já nos deu muitos fantásticos artefatos antigos ao longo dos anos. Já foi o coração de um enorme complexo religioso na cidade asteca de Tenochtitlan. O que resta agora é um sítio arqueológico na Cidade do México. Especialistas e arqueólogos têm escavado o local há décadas, e provavelmente continuarão a fazê-lo por mais algumas décadas. Em junho de 2022, confirmaram a descoberta de mais de 2.500 objetos de madeira, que se acredita terem sido deixados no local como oferendas religiosas ou rituais. Não há padrão para os objetos. Incluem estatuetas, máscaras, jarros e brincos,
todos provavelmente depositados por sacerdotes durante o século XIV, como forma de consagração do templo maior aos deuses em que os astecas acreditavam. É raro objetos de madeira sobreviverem por tantos séculos em tão bom estado. Mas no caso desses artefatos, parece que eles foram preservados por uma combinação do alto nível de umidade da região e das condições anaeróbias do solo. Número 5. Tabuinha de execração de Pela, Macedônia. As palavras maldição antiga raramente têm implicações positivas, mas as maldições nem sempre eram escritas com intenções negativas nos tempos antigos. Veja o tabuinha de execração de Pela, por exemplo. Apesar do nome, os arqueólogos acreditam que se trata da chamada Maldição do Amor, escrita por uma mulher chamada Dagina, que queria fazer um homem chamado Dioníson se apaixonar por ela. Está escrito no dialeto grego dórico, em um pergaminho de chumbo e tem cerca de 2.400 anos. O artefato foi encontrado em Pela, na Macedônia, em 1986. Além de ser uma visão fascinante sobre a vida romântica das pessoas comuns há 2.400 anos, o fato de estar escrito em grego dórico indica que a antiga língua macedônia era, na verdade, um dialeto grego do noroeste, e não uma língua própria. Ao escrever a maldição, Dagina foi muito específica sobre seus desejos. Ela queria que Dioníson se casasse com ela, porém ele estava prometido a uma mulher chamada Tetima, e esta relação deveria ser encerrada. Ela também queria envelhecer ao lado de Dioníson, a menos que ela voltasse para desenterrar o pergaminho e desenrolá-lo. É interessante que, embora ela quisesse roubar Dioníson de outra mulher, ela ainda queria dar a si mesma uma cláusula de saída, caso mudasse de ideia. Número 4. Gunstock Club, América do Norte. O Gunstock War Club foi projetado para se parecer com as armas usadas pelos colonos europeus contra os nativos americanos? Essa é uma questão com a qual os arqueólogos e historiadores da América do Norte vêm lutando há décadas, e é improvável que cheguem a uma conclusão tão cedo. O que não há dúvida é que o Gunstock Club é uma arma indígena, muito parecida com um rifle ou um mosquete, e foi usado pelas tribos Northern Plains Central e Eastern Woodland durante os séculos XVIII e XIX. A questão é, de onde veio a ideia? Algumas evidências sugerem que eles já estavam em uso em Lakota, no final do século XVII. Uma ideia é que as pessoas da tribo notaram como os canos de rifles e mosquetes poderiam ser usados como porretes na batalha quando estivessem sem munição, e então o design foi copiado. Outra teoria é que, em vez de usar as armas contra colonos e seus descendentes, os nativos americanos as usaram em batalhas contra tribos rivais, alimentando nos rivais a ideia de que poderiam ter desenvolvido suas próprias armas, e assim, incutindo medo nos corações de seus inimigos. Alternativamente, talvez o design não passe de uma coincidência. Número 3. Tigelas mágicas, Jerusalém. A pessoa com maior probabilidade de descobrir um artefato arqueológico antigo é um arqueólogo. Mas há também aquelas que são feitas por amadores, ou por acidente pelo público geral e por autoridades. Talvez menos frequentes, sejam descobertas arqueológicas durante operações policiais. E foi assim que esse tesouro de artefatos antigos foi encontrado em Jerusalém, em março de 2022. A polícia israelense invadiu a casa de um suposto traficante ilegal, e acabou recuperando centenas de artefatos, incluindo uma coleção de tigelas extensivamente decoradas. Para conceder a elas o nível adequado de respeito, devemos chamá-las de tigelas mágicas, embora existam alguns historiadores que acreditam que o termo tigelas de maldição seria mais apropriado. As longas inscrições nas tigelas destinam-se a serem feitiços mágicos. Mas, em alguns casos, seria mais correto descrevê-los como maldições. Os objetos, escritos em escrita hebraica antiga, muitas vezes foram deliberadamente quebrados depois que o feitiço foi escrito, e eram então enterrados sob as casas, na esperança de que eles afastassem qualquer coisa, desde pragas e predadores até doenças e demônios. Alguns deles foram escritos na esperança de neutralizar maldições escritas por outras pessoas, o que pode ser o cúmulo da paranoia. Número 2. Civilização desconhecida na floresta de Fontainebleau, França.
Parece ter havido uma civilização desconhecida vivendo na floresta de Fontainebleau, na França, há muitos anos, e talvez eles soubessem muito mais do que deveriam saber sobre os animais. Toda a floresta está cheia de curiosidades arqueológicas, incluindo formas humanoides gravadas nas paredes das cavernas, e esculturas indecifráveis feitas em áreas da caverna que deveriam ser estreitas demais para os humanos entrarem. O que é realmente estranho, porém, é a coleção de pedras e pedregulhos esculpidos na floresta. São mais de 2.000 cavernas, grutas e rochas esculpidas ou com inscrições e gravuras. Alguns retratam rostos humanos, o que é justo, mas outros retratam claramente animais exóticos, incluindo elefantes. Os elefantes nunca foram nativos da França, e certamente não deveriam existir nenhum no país há mais de 7.500 anos. Como é que as pessoas que esculpiram estas rochas sabiam como era um elefante? Na verdade, como eles cortaram as pedras? Talvez soubéssemos se conseguíssemos traduzir as inscrições que acompanham tantas das suas esculturas rupestres. Infelizmente, não podemos, e é possível que nunca consigamos. Algumas coisas se perderam no tempo, e talvez não sejam mais encontradas. Número 1. Olho protético, Irã. Apesar de todos os avanços da tecnologia médica do século XXI, ainda não criamos uma prótese ocular funcional. Tudo o que podemos fazer se alguém perder um olho é dar-lhe uma esfera para preencher a órbita. O que é exatamente a mesma coisa que fizemos há quase 5.000 anos. Aqui está a prova. É um olho protético no crânio de um esqueleto humano, que foi encontrado na famosa e antiga cidade queimada de Shahri-e-Softa, no Irã. O globo ocular falso em sua órbita é feito de uma mistura de betume e gordura animal, e vestígios de pigmento sugerem que tenha sido pintado de branco. É tranquilamente o olho protético mais antigo já descoberto. É improvável que a população geral desta antiga civilização pudesse ter um olho protético se quisesse. Neste caso, a destinatária era uma mulher de 1,80 metros de altura, provavelmente muito influente, que se acredita ter sido uma alta sacerdotisa, e teria entre 25 e 30 anos quando faleceu. O antigo cirurgião, que instalou a prótese, tinha uma compreensão surpreendentemente boa da anatomia do olho. Ela incorporou fios de ouro na prótese, para simular os capilares. Os antigos egípcios também criaram olhos protéticos milênios atrás. Mas este antecede o equivalente egípcio mais antigo conhecido em pelo menos 1.000 anos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 achados arqueológicos misteriosos e inexplicáveis. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!